Graças e paz, amados. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro evangelho, no Novo Testamento, o evangelho que é escrito por Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 25 ao 34. Mateus 6, 25 a 34. Nós vamos falar hoje sobre a ansiedade. Jesus Cristo falou sobre a ansiedade. Nós vamos falar um pouco sobre isso. O que o Senhor Jesus falou sobre isso? Qual deve ser a nossa postura, né? Em relação às ansiedades dessa vida, que são tantas, né? São tantas. Todo mundo encontrou? Vamos ler? Por isso vos digo: não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ociosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Oremos. Pai Celeste, nós estamos aqui em Tua presença para Te agradecer, porque o Senhor acaba de falar conosco. E nós queremos, Senhor, Te pedir que o Senhor continue falando conosco. Essa Tua palavra, Senhor, ela que nos sustenta, ela é a razão do nosso viver, ela é a razão dessa igreja existir. Então, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra possa penetrar mais uma vez no nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, aqui é um texto bem conhecido nosso, mas um texto tão atual, né? Jesus estava aqui conversando, ensinando no Sermão do Monte, o maior sermão pregado por ele, né? Começando lá no capítulo de número 5, quando Jesus começa com as bem-aventuranças e partindo, né, até o final do capítulo 7, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E dentro desse sermão, Jesus traz vários ensinamentos para os discípulos, para aquela multidão, e dentre esses ensinamentos, com certeza esse aqui se destaca. Um ensinamento que fala da humanidade que nós temos. Essa humanidade que grita dentro da gente. Essa humanidade que às vezes ela quer até nos sufocar por dentro, né? A humanidade que nos mostra quão fracos
e quão limitados nós somos. A humanidade que mostra que nós somos pecadores. E o Senhor Jesus, quando trata desse assunto com os discípulos e com aquela multidão, ele vai de forma muito incisiva, porque ele já sabia o pensamento dos apóstolos. Jesus já sabia o pensamento daquela multidão. Nós estamos seguindo Jesus hoje, e amanhã o que é que a gente vai comer? Nós estamos seguindo a Jesus hoje, amanhã o que é que a gente vai vestir? Quanto a gente vai ganhar para seguir Jesus? Como é que vai ser a nossa vida? A gente vai abandonar filho, vai abandonar pai, vai abandonar casa, vai abandonar tudo. E aí, o que é que vai acontecer com a gente para seguir Jesus? Quem está narrando aqui esse texto é Mateus. Quem era Mateus? Um publicano que ganhava muito bem, provavelmente um corrupto, provavelmente, porque os publicanos, de forma geral, tinham essa fama, porque assim o faziam. E Mateus, quando Jesus chama ele, diz: vem, segue-me. Simplesmente isso, foi a palavra de Jesus para ele: vem, segue-me. A Bíblia diz que ele deixou tudo. Deixou coletoria, deixou o dinheiro, deixou o trabalho, que era como se hoje fosse um cargo público muito bem comissionado, né, trazendo para os dias de hoje. E esse mesmo Mateus narra essas palavras de Jesus. E que coisa interessante. E Jesus dizendo: vocês estão ansiosos. E o que eu acho mais interessante é que ele fala diretamente o porquê que aquele povo estava ansioso. Mas espera aí, não eram seguidores de Jesus? Eram. Mas espera aí, não era apóstolo? Era. Não eram discípulos? Eram, mas eram humanos e sentiam ansiedade como qualquer um. Olhava para frente, sabendo que estavam diante de uma escuridão que eles não sabiam que ia acontecer. Mas Jesus Cristo é claro. Ele diz: por isso eu vos digo que vocês não devem andar ansiosos por vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, quanto à vez de vestir, quanto ao vosso corpo, porque a vida é mais importante do que o alimento, e o corpo mais importante do que as vestes. Jesus está dizendo: sabe qual é o motivo da ansiedade de vocês? Vocês estão olhando pelo ponto de vista errado. Isso aqui acontece muito com a gente, irmãos. Às vezes a gente olha o seguir Jesus pelo ponto de vista errado. Jesus estava dizendo: vocês estão me servindo, estão me seguindo, mas estão me servindo tentando ver qual lucro isso vai dar a vocês. No contexto anterior, Jesus fala sobre servir a dois senhores, no versículo 24. E um dos senhores é Deus. Quem é o outro senhor? No finalzinho ele diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja, no contexto anterior, ou seja, o teor da conversa de Jesus vinha se desenvolvendo a partir do ter, do dinheiro, do status. Ou seja, ele vinha dizendo: olha, muita gente quer servir a Deus, mas também quer ter o status. Jesus está dizendo: quem me seguir, quem vier após mim, não se preocupe com status, não se preocupe com nome, não se preocupe por ter, não se preocupe por parecer, não se preocupe em fazer algo para que as pessoas vejam. Quem quer servir a mim tem que saber que a vida é mais importante do que o vestuário. Veja que carão santo Jesus deu aos discípulos. Quem me segue tem que saber que a vida é mais importante do que o alimento, que o corpo é mais importante do que as vestes. No versículo 26, ele dá o exemplo claro, irmãos, para a gente. Ele diz: observem as aves do céu. Ou seja, vocês querem provar que o que eu estou dizendo é verdadeiro? Vou provar a vocês agora. Olhem para o céu, olhem para as aves. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Jesus está dizendo: povo, as aves dos céus, elas não semeiam.
tudo Deus dá a elas, porventura vocês não valem mais do que essas aves, não? No texto paralelo que se encontra no Evangelho de Lucas, não precisa você abrir, mas depois você pode olhar em casa, nesse mesmo sermão, quando Jesus fala as aves do céu, ele fala de uma ave específica, está lá em Lucas 12, eu vou lá para que eu não fuja do texto, rapidinho, que agora me fugiu a memória, então eu não quero correr o risco de... Lucas 12, 22 a 31, versículo 24, ele diz: observai os corvos. Jesus, ele é específico nas aves, né? Mateus escreve falando as aves, Lucas fala: observai os corvos, os quais não semeiam e nem ceifam, não têm despensa e nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que essas aves? Eu acho interessante usar aqui o texto paralelo, porque quando Jesus fala de corvo, corvo era uma ave que não tinha valor nenhum. O corvo serve para quê? Nem para comer não serve. O corvo só serve para quando as pessoas plantavam as plantações, ele ia comer a plantação do povo todinha. Ele estragava as plantações. Por isso que Jesus diz, eles não plantam, eles não semeiam, mas não falta para eles. Porque até para um animal que para vocês parece ser inútil, Deus sustenta eles. Vocês não são mais importantes do que eles, não? Que coisa tremenda Jesus fala aqui. Vocês valem mais do que essas aves. Aqui ele fala do alimento, né? Veja, Jesus começou falando do alimento e das vestes. Ele falou do alimento. Continua o texto, verso 27. Mateus 6, 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus falou antes que vocês não devem andar ansiosos pela sua vida. Ou seja, ele está dizendo, por mais ansioso que você esteja, por mais agoniado que você esteja para conseguir alguma coisa, para chegar em algum lugar, para fazer um sonho se tornar realidade, por mais que você esteja assim, a sua ansiedade não vai lhe dar, vou usar na figura de hoje, um segundo a mais de vida. Deus sabe o dia do nosso nascimento, Deus sabe o dia da nossa morte e pronto. E a ansiedade não vai resolver isso. Então no dia que Deus quiser trazer, Ele traz. No dia que Deus quiser levar, Ele leva. É isso que é a vida. E Jesus aqui, eu amo as palavras do Senhor Jesus. Meu Deus, que palavras profundas. Ele está dizendo, ele está explicando a gente o que é a vida, irmãos. E às vezes a gente está na igreja, mas a gente não sabe o que é viver. A gente está na igreja, mas a gente está vivendo hoje, mas a cabeça da gente está amanhã. Ou a gente está vivendo hoje e a cabeça da gente está no passado, por algo que a gente fez, cometeu, por um erro, por alguma coisa que a gente viveu, e a gente acha que a vida está voltada para lá. Jesus está dizendo a ele, por mais ansioso você não consegue acrescentar nada, ou seja, confie na soberania de Deus, confie no poder de Deus. É isso que ele está falando. E por que vocês andam ansiosos? Verso 28, quanto ao vestuário, olha, Jesus falou da roupa, falou da vida, né? Falou da comida, falou da vida, agora do vestuário. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Que coisa linda! Olhem para a natureza, olhem para os lírios do campo, olhem para as flores, né? Trazendo para a gente hoje, olha para uma rosa, né? É tão bonita, apesar de ter os espinhos, né? Mas é tão linda. Olha para as flores, olha para a natureza, olha para a chuva. Às vezes a gente não vive isso, porque a gente vive numa correria tão grande que a gente não admira a criação de Deus. E a gente mora aqui perto do mar. Eu me lembro que quando eu e a Elizabeth estava para vir para cá, né? Quando já estava tudo certo, o caminhão da mudança já estava tudo certo. Aí eu dizia assim para a Elizabeth, bem, fica 3,5 km da praia.
Oxe, eu vou até a pé, que eu acho tão bonito o mar. E no começo eu até fui algumas vezes, botava o tênis e fazia uma caminhada. A gente que mora longe, né, que morava longe, olha que coisa linda a criação de Deus. Aí a gente vai se acostumando, a gente vai, começa a ver, eu já vi de novo, eu já vi, então me acostumo. E a gente para de perceber o quanto Deus é grande. A gente para de perceber que a criação de Deus, ela revela a sua grandeza. Ele está dizendo, olha para os lírios, olha para a natureza, olha para as flores, elas não trabalham, contudo eu vos afirmo que Salomão, o maior rei, se falando de finanças, o homem mais rico da sua época, foi mais rico do que Davi, foi mais rico do que os outros reis, porque Salomão foi o único rei que construiu o templo de Jerusalém, o tabernáculo. Ele foi o único rei que construiu ali a casa do rei, o palácio real. A Bíblia diz que os outros reis e rainhas vinham com toneladas de dinheiro, de pedras preciosas para ele, por causa da sabedoria dele. O homem mais rico do seu tempo, mais sábio depois de Jesus Cristo. Nunca existe um homem mais sábio do que Salomão. E Jesus está dizendo assim, olhe para Salomão, olhe para os lírios. Eu digo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Que coisa tremenda. Jesus está dizendo, por mais que o homem tente imitar as coisas de Deus, por mais que o homem tente encontrar para si algo que possa se apegar a não ser Deus, por mais que ele tente fazer isso, ele nunca vai conseguir. Nas coisas simples, Deus mostra que ele é infinitamente maior do que a gente. Num lírio, numa florzinha, quando a gente para olhar, diz, meu Deus, que coisa linda, eu quero ver um homem fazer igual. O homem faz uma flor de plástico, uma flor imita, faz uma imitação, mas não fica igual, não fica com o cheiro de uma flor, não fica com as características de uma flor, não tem vida como uma flor, não tem. Ou seja, Jesus está dizendo, meus queridos, quando vocês me seguirem, entendam que as coisas de Deus é muito maior do que as coisas humanas. Então, não se apeguem com coisas humanas em excesso. Se apeguem primeiro com as coisas de Deus. Verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. E aí ele diz, homens de pequena fé. Deus faz coisas tão lindas, né? Na natureza e tudo mais. Então se ele está fazendo isso com elas, quanto mais ele não vai fazer conosco. Verso 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos. E aí Jesus olhando para o pensamento, Jesus olhando para o coração daqueles homens, ele descobre o motivo da ansiedade dos homens. Ele mostra ali o motivo real, porque aqueles homens estavam tão ansiosos, porque eles queriam mais. Eles queriam ter mais, eles queriam alcançar mais, eles queriam, aqui o texto fala, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, né? Principalmente quando chega o final do ano, aí a mídia vai com tudo, né? Roupa nova, não sei o que, tem que ter, porque senão é vergonha, se a pessoa não conseguir comprar, aí fica não sei o que, aí Jesus está dizendo aqui, por que vocês estão preocupados com isso? Por que vocês estão preocupados com isso? Aí você começa a ver, não, você tem um celular hoje, amanhã sai um mais novo. O seu está ultrapassado, porque o seu acessa a internet, esse aqui acessa a internet em qualquer lugar do mundo, e tem não sei o que, tem tanta coisa que a gente nem usa. Tem gente que só quer para ligar mesmo, né, irmã Claudete? Só quer para ligar mesmo às vezes. Mas as pessoas botam na cabeça do povo que tem que ter o melhor, tem que ter o mais caro.
E aí a gente vai se tornando pessoas extremamente capitalistas, que o valor do próximo está no que ele tem, o valor do próximo não está no que ele é, não está no que ele vive, não está no seu caráter, está no que ele tem. Ah, fulano é uma pessoa boa porque ele tem isso, porque ele tem aquilo, que ele tem. Não, mas e ciclano? Né? As pessoas vão trocando os valores. E Jesus estava dizendo aos apóstolos: vocês estão trocando, porque vocês estão agindo igual aos gentios. Eles quem vivem assim. Observe o versículo 32. Porque os gentios é quem procuram estas coisas. São eles quem fazem isso. Porque o vosso Pai Celeste sabe o que vocês necessitam de todas elas. Deus sabe, irmãos, o que a gente precisa mais do que a gente mesmo. Antes da gente chegar na nossa cabeça, estou precisando de tal coisa, Deus já sabe, Deus já conhece, Deus já sabia muito antes da gente pensar, Deus já sabe. E a gente não pode agir igual aos gentios, né? Aqui os gentios eram as pessoas de outros povos que não faziam parte do povo de Israel. Hoje a gente faz parte do povo de Israel pela fé. Nós somos filhos de Deus por adoção, pela fé em Cristo Jesus. Nós não temos que agir como um descrente. Mas pastor, é tão difícil nesse mundo capitalista. Você liga a televisão joga logo um produto para você comprar. Você abre a internet joga logo um produto. Eu terminei a faculdade de marketing digital e uma das coisas que a gente estudou é sobre uma palavrinha chamada branding. Essa palavrinha dentro do marketing digital é utilizado para fazer você comprar, para induzir você a comprar um produto que é colocado na internet. E na faculdade os professores sempre falaram, né? Invistam em branding, ou seja, propaganda. Aí você faz uma propaganda de um telefone novo de uma pessoa bem feliz da vida, como se aquele telefone resolvesse o problema daquela pessoa. De uma pessoa com um carro novo feliz da vida, como se aquele carro novo fosse resolver o problema da pessoa. De uma pessoa numa determinada profissão, porque está vendendo um curso da faculdade, aí como se aquele curso fosse resolver o problema da vida daquela pessoa. Irmãos, não resolve. A pessoa corre atrás de conhecimento, corre atrás de tudo, não resolve. A nossa vida, só quem resolve é o Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. É a presença de Deus que preenche o vazio, porque as pessoas correm atrás, nunca preenche, nunca vai preencher. E eu estava olhando na faculdade e disse: meu Deus, que ilusão, que ilusão. Quando você geralmente olha um produto na internet que as pessoas estão vendendo, ele só mostra o lado positivo, não mostra o negativo, né? Por exemplo, você vai comprar um remédio, o farmacêutico nunca vai dizer os efeitos colaterais do remédio. Está lá na bula, com letras bem pequenas, mas ele não vai dizer que você tem que comprar. Você vai comprar um produto, ninguém vai te dizer que você vai ter gasto com aquele produto, de manutenção e tudo mais. Jesus aqui está dizendo: meus queridos, não hajam como os gentios. Meus queridos, não hajam como os descrentes. Não se preocupe com o vosso viver, não se preocupe com o vosso comer, não se preocupe com o vosso vestir, não se preocupe onde você vai morar. Jesus aqui não estava dizendo que a gente tem que deixar de trabalhar. Então Deus vai cuidar de tudo. Vou me deitar na rede e pronto. Não, muito pelo contrário. Jesus disse: meu pai trabalha e eu trabalho hoje, sempre trabalhei e vou continuar trabalhando. Jesus usa os exemplos da formiga. Olhe com a formiga, como elas trabalham. Mas Jesus aqui está dizendo: olha, se você é alguém que tem uma vida com Deus, que você tem um compromisso com Deus, Deus nunca vai deixar faltar. Ele usa uma pessoa aqui, usa outra pessoa ali, ele faz acontecer de maneiras que você nem imagina, mas ele não vai deixar faltar. Ele supre. Eu digo isso
nessa empreitada que eu e Elizabeth tomamos para nossa vida. Daqui a, ou a gente partir ou Jesus voltar, a gente está nessa vida de pregar o evangelho. Já passamos por 3 igrejas e tinha momento que eu dizia: meu Deus, e agora? Vai faltar no campo missionário, vai faltar, esse mês não tem escapatória não, vai faltar. E Deus sempre me surpreendia, sempre nos surpreendia. A gente olhava assim: meu Deus, e agora? Botava a mão na cabeça. Até antes de assumir o campo também, é verdade. A gente olhava: meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Nos sentíamos tentados a não devolver o do Senhor, o dízimo do Senhor. A tentação era grande, mas a gente dizia: não, primeiro aquilo do Senhor. Irmãos, quando chegava ao final do mês, estou contando da nossa experiência, cada um tem uma experiência diferente, mas na nossa experiência, quando chegava ao final do mês, sobrava. Eu não sei como, não me pergunte como, mas sobrava. Deus cuida de nós. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas que Jesus acabou de falar. O que foi? O comer, o vestir, o viver. Tudo isso, se você buscar primeiramente o reino de Deus, Jesus está prometendo aqui, não vai faltar. Agora, falta quando a pessoa deixa o reino de Deus em segundo lugar e corre primeiro atrás disso aqui. Aí Jesus faz: tá me deixando em segundo plano? Vamos dar um acochozinho? Agora, quando busca em primeiro lugar o reino de Deus, a promessa de Jesus não falha, tá aqui. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou acrescentar. Essa é a palavra. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não irá te faltar o mantimento, o suprimento, o seu teto não vai te faltar. E ele está dizendo aqui: então, acalma seu coração. Então, não fique inquieto. Então, não pense o que será o dia de amanhã. Viva o hoje. Viva o agora. Viva este momento, né? Pois o amanhã trará os seus cuidados. Se você veja, a gente está vivendo o agora, estamos preocupados com as coisas de agora, e a gente já está preocupado com as coisas de amanhã, a gente está com a sobrecarga. Nós estamos nos preocupando 2 vezes. Eu estou me preocupando com os problemas de hoje e já estou acumulando os de amanhã, que eu nem sei se vai acontecer ou não. 70% das nossas ansiedades não acontece. Isso é como é? Teve uma pesquisa, né? Isso é comprovado. 70% da ansiedade das pessoas que ficam em casa pensando um monte de coisa sobre o dia de amanhã não acontece. 70%. Então a pessoa está se preocupando à toa, na grande maioria esmagadora das vezes. Só acumulando pensamento ruim. Aí vem a ansiedade, aí vem o burnout, né? A síndrome de burnout, que muitos pastores, a gente está tendo uma epidemia de pastores tendo essa síndrome. O burnout é uma palavra em inglês que é, as pessoas que é piloto de carro de corrida fazem isso. Ele freia o carro e ao mesmo tempo acelera. Aí ele chama isso de burnout. Aí o pneu de trás fica lá, aí fica só a fumaça. Ou seja, acaba com o pneu do carro, mas o carro não sai do canto. Então, aí colocaram esse nome para essa crise de burnout. É quando você trabalha, se esforça, se preocupa, só que você não está saindo do canto. Está acabando com você. O pneu está sendo desgastado, você está se acabando por dentro. Então, isso tem alcançado muitos pastores, muitos líderes de igreja,
muitos pais de família que se preocupam com seus lares, todo tipo de pessoa. E nada mais é do que a ansiedade excessiva. Muita ansiedade. Meta para bater, propósito para alcançar. Final do mês, conta para pagar. E se não pagar, o meu nome suja. E se eu não fizer isso, eu não vou conseguir. Eu tenho que vender no final do mês para bater a meta, senão eu vou perder o emprego. E tantas coisas. Eu tenho que agradar meu chefe, tenho que agradar meu patrão, eu tenho que fazer tudo certo. Eu tenho que estudar, porque senão eu vou ficar para trás. Eu tenho que correr atrás de um emprego e não sei o que, senão vai faltar. Jesus diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo que não vai ter mal? Jesus está dizendo que não vai ter cuidados a se tomar? Não, ele está dizendo vai ter cuidados que você vai se tomar. O dia vai trazer males, você vai ter preocupações, mas ele está dizendo, a ansiedade vem porque você está se preocupando com algo que você, primeiro, não sabe se vai acontecer, e segundo, ela vem porque você está acumulando o mal de hoje com o mal de amanhã, de daqui a 1 ano, de daqui a 3 anos, de daqui a 10 anos. Se nós nos preocuparmos com o dia de hoje, a gente só fica com uma carga que nós conseguimos carregar. Se nós nos preocuparmos com tantas coisas, a gente acumula. Então Jesus está nos fazendo uma promessa, irmãos. Então Jesus está nos prometendo, meus filhos, bote o reino de Deus em primeiro lugar. Você vai ver milagres acontecer. Bota o reino de Deus em primeiro lugar. Você vai ver o suprimento vir. Você vai ver que não vai faltar. Você vai ver que eu vou estar com você. Você vai ver que tudo vai acontecer conforme a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Confiemos nessa promessa do Senhor Jesus.